Olá, meus queridos, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Haja Luz. Estou aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de trazer uma meditação, mais uma vez falando sobre ressurreição. O que Jesus ensina sobre este assunto? A Palavra de Deus nos apresenta muitos momentos onde Jesus ele ensina o povo, ensina os seus discípulos e ensina para nós hoje a respeito desse assunto. Queridos, Deus deseja que nós tenhamos uma vida e uma vida abundante, uma vida eterna. Por isso, queridos, a palavra de Deus nos ensina sobre este assunto tão importante, que é o assunto da ressurreição. Nós sabemos, em Romanos capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. Infelizmente, por conta do mal, por conta do pecado contra Deus, o ser humano ele passou a ser mortal. Ele passou a sofrer a maior dor na vida, a maior tristeza que o ser humano passa, que é a perca de alguém, a perca de um ente querido, ou sofrer a pena máxima do pecado, que é a morte. Mas Jesus, ele vem nos apresentar a solução. Jesus vem nos apresentar que existe solução para esse problema. E a solução é apresentada por Jesus. Aqui no livro de João, capítulo 5, Jesus nos apresenta a solução para esse problema. Que pega as pessoas de surpresa, que causa tanta dor e tanto sofrimento. Veja o que Jesus diz aqui na palavra de Deus. No verso 24 do capítulo 5 de João, ele diz o seguinte: em verdade vos digo. Quando Jesus repete 2 vezes a palavra verdade, isso significa que Jesus está enfatizando algo. Significa que este assunto está sendo enfatizado por Jesus. E ele continua dizendo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então Jesus ele está chamando a nossa atenção, falando o seguinte, que aquele que crê na sua palavra e crê naquele que o enviou, ou seja, a Deus o Pai, ele não ele recebe vida eterna. Ele não entra em juízo. Queridos, esse aqui é um texto muito importante, porque Jesus ele está falando que quando nós cremos nele, quando nós ouvimos a sua palavra, nós podemos receber vida eterna. E ele continua falando o seguinte, o verso 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então veja, queridos, a promessa de Deus é vida eterna para aqueles que o amam. E Jesus ele está dizendo aqui que a vida eterna só é dada através dele, através da ressurreição. Jesus está dizendo aqui que no último dia ele vai trazer a vida àqueles que morreram crendo no seu nome. Essa é uma informação muito importante que muitas pessoas têm dúvida e não conseguem compreender. Querido, entenda uma coisa. Deus ele quer nos dar vida. Vida eterna. No processo que acontece entre a morte e essa vida, não existe mais nada. Quando a pessoa, o fôlego de vida sai da pessoa, ela volta ao pó da terra. E ela fica agora aguardando o dia em que Jesus vai voltar. E somente no dia da volta de Jesus é que ele vai dar vida eterna através da ressurreição. Para aquela pessoa que morreu salva, entendeu? Todas as pessoas que morreram, elas vão passar por um juízo. Todas elas serão avaliadas em tudo que elas fizeram durante a vida.
passará diante dos seus olhos, passará diante de um juízo no céu. E Deus vai avaliar a vida dessa pessoa. E Deus, com justiça, vai determinar a salvação ou a perdição dela. A garantia que nós temos hoje de estar salvos em vida é quando nós professamos o nome de Jesus. Porque o próprio Jesus disse: aquele que crê em mim será salvo. Você está entendendo? A salvação, a vida eterna, ela vem unicamente por meio de Cristo Jesus. O texto continua dizendo assim, ó: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concede ao Filho ter vida em si mesmo. Só Jesus tem vida em si mesmo. E essa vida que existe em Cristo, que nós tomamos posse por acreditar no seu sacrifício no nosso lugar, e aí então nós passamos a ter vida também. Veja o que diz no verso 28, no mesmo capítulo aqui, no mesmo trecho. Jesus ele está ensinando a este respeito. Jesus está explicando a sua missão e falando sobre a ressurreição. O verso 28 ele diz, ó: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Percebe? Percebe que a palavra de Deus ela fala de um momento em que todos aqueles que estão dormindo no pó da terra, elas ouvirão a voz de Deus e sairão? Somente nesse momento as pessoas recebem o galardão, que é a vida eterna. E Jesus continua dizendo assim, ó: os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então Jesus aqui ele fala de duas ressurreições. Uma ressurreição é para a vida eterna e outra ressurreição é para o juízo. Mas o que nós precisamos entender é o seguinte, que existe um período entre uma ressurreição e outra. E esse período é de 1000 anos. No próximo vídeo que eu fazer, no próximo sábado, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão das duas ressurreições. E você vai entender melhor. Mas por agora, eu quero que você entenda o seguinte. Deus quer dar a você uma vida plena, uma vida feliz. Deus quer dar a você vida eterna. E o meu objetivo, o meu propósito aqui com esses vídeos é poder instruir você da forma correta, assim como a Bíblia ensina, para que você não venha a ser enganado, queridos, por Satanás. Tá bom? Então esse é o meu desejo para você. O desejo é que você tenha conhecimento. E a própria Bíblia vai dizer o quê? Que quando a gente conhece a verdade nos liberta. E a verdade está na palavra de Deus. A verdade está em Cristo Jesus. Amém? Que este vídeo possa abençoar a sua vida. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Caso você tenha dúvida sobre algum assunto, queira saber mais sobre o assunto, deixe o seu comentário aí. E eu terei prazer em gravar um vídeo falando sobre o assunto que você tem dúvida. Por agora, eu agradeço pela sua companhia. Que Deus abençoe a sua vida e que haja luz na sua vida. Esse é o meu desejo, é o desejo de Deus para você nesta tarde de sábado. Amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo.